Bem-vindos ao Real Economy. Esta semana vamos até França e Itália para ver o estado do crédito bancário europeu e as consequências da fragmentação financeira. Escolhemos dois grandes economistas europeus para falar sobre o assunto e procurar soluções. Depois vamos contar a história de dois países. Um em que as pequenas e médias empresas têm imensas dificuldades em aceder ao crédito e outro em que estão a ser promovidas novas formas de empréstimo. É como um círculo vicioso. Num ambiente de recessão, as pequenas e médias empresas assistem à contração do mercado interno, dificultando a capacidade de gerar receita e de pagar dívidas. Os bancos não querem emprestar em empresas com perfil de risco e o custo do crédito é tão elevado que as empresas acabam por não aceder aos fundos que necessitam para investir no negócio e, por conseguinte, na própria economia. A fragmentação financeira aumenta simplesmente a pressão sobre o sistema. Mas do que se trata? Eis a explicação. Durante 9 anos, a moeda única criou um mercado monetário europeu que funcionou porque as taxas de juro entre os diferentes tipos de empréstimo convergiam, quer fosse em Paris ou em Milão. A crise financeira fez com que a dívida soberana de muitos países sob ajustamento orçamental se tornasse muito cara, criando grandes diferenças nas taxas de juro. Alguns bancos lutam por lucro por causa da margem estreita entre o que pagam aos depositantes e os juros que cobram aos devedores. Outros bancos hesitam em emprestar a bancos de países que apresentem elevado risco. Por isso, muitos investem o capital em países considerados seguros, elevando o custo do crédito nas nações onde há maior percepção do risco. Ou seja, uma pessoa ou uma empresa de um país com maior perfil de risco não vai aceder ao mesmo montante de crédito nem ter as mesmas taxas de juro que outro cidadão de um Estado considerado mais seguro. É o que cria a fragmentação financeira. Os melhores exemplos de fragmentação financeira podem ser encontrados em Espanha e em Itália, onde as empresas podem pagar pelos empréstimos mais de 1,6 pontos percentuais do que as congêneres alemãs. Além disso, ainda que os empréstimos às famílias não tenham sofrido grandes alterações ao longo do ano, o crédito às empresas caiu acentuadamente de acordo com os últimos dados do Banco Central Europeu. Os pedidos de crédito também baixaram. Giovanni Maggi foi até à cidade de Perugia, no centro de Itália, para descobrir porque é que os bancos têm tanta dificuldade para emprestar dinheiro. No topo de uma colina está Perugia, uma cidade com 150 mil habitantes no centro de Itália. Outrora um foco de criação artística, hoje Perugia vive do turismo, do comércio e das pequenas indústrias. Por isso, o acesso ao crédito é fundamental. As dificuldades no acesso ao crédito são uma das consequências da crise, sentidas especialmente pelas famílias e pelas pequenas empresas. Vamos tentar perceber as causas do fenómeno com um exemplo de economia doméstica. Eis o exemplo de uma família comum de Perugia com 3 filhos em idade escolar. Andrea é um deles e aproveitou a refeição para pedir dinheiro aos pais para comprar o equipamento de basquete. Não, Andrea, não é possível. Os tempos mudaram. Tens de poupar e meter algum dinheiro de lado. Andrea, talvez possamos ajudar, mas temos de fazer escolhas. Tens de desistir de qualquer coisa. Também tens uma viagem programada. Há que limitar as despesas porque temos de reduzir o que devemos ao banco. Basicamente, a mãe quer poupar dinheiro para outros gastos, o que na linguagem dos bancos se poderia traduzir por recapitalização, ou seja, ter capital de lado para fazer face a imprevistos. Já o pai propõe algo que se aproxima do conceito de desalavancagem financeira, em que os bancos querem reduzir o endividamento através de uma reestruturação. A recapitalização e a redução da dívida são os imperativos para sair da crise e responder à fragmentação financeira. Mas há riscos tais como obstáculos ao crescimento e aumento da recessão. Assim como no exemplo desta família, trata-se de fatores que fazem os bancos hesitar em emprestar dinheiro. Fomos perguntar ao diretor de um banco local como é que a instituição resiste. Nas pequenas cidades, os credores conseguem manter uma relação pessoal com os clientes, mas têm de responder aos padrões nacionais e europeus.
Com a chegada da crise, os grandes bancos pararam de fazer empréstimos. Nós não. Na realidade, optamos pelo contrário, ou seja, demos demasiado crédito. Claro que em 2012 tivemos de desacelerar um pouco. Agora voltamos a ter uma boa liquidez, mas não fazemos empréstimos porque a procura afundou. Desde a reestruturação nos anos 90, a maioria dos bancos italianos foi integrada em grandes alianças para competir com os grupos europeus. Só que a crise na zona euro complicou as contas, tanto dos pequenos como dos grandes bancos italianos, forçados a competir num cenário europeu e global. Partindo da experiência italiana, falamos com dois grandes economistas europeus, Jean-Paul Fitoussi e Jacques Attali. Ambos têm opiniões que tanto convergem como divergem. Como vê a fragmentação financeira e o impacto na economia real? As pessoas não estão interessadas em dar passos arriscados, preferem comprar títulos e ações no mercado porque oferecem um certo tipo de liquidez. A dificuldade é encontrar financiamento a longo prazo para as PMEs, ou capital de risco. Como sabe, os empréstimos às PMEs são sempre mais arriscados do que os empréstimos às grandes empresas. Por isso, crise de crédito é uma expressão demasiado forte. Eu diria talvez um racionamento de crédito. Quão difícil é o caminho que têm pela frente os bancos e as PMEs? Sabemos que na Europa a falta de regulamentação e de supervisão comum permitiu esconder o facto de que é necessário pelo menos 1 bilhão de euros de recapitalização para os bancos europeus. A recapitalização significa também reestruturação, fusão de grupos, etc. É um enorme e assustador tsunami para o setor financeiro. O que será necessário para que os bancos europeus contribuam para o crescimento? Criar segurança ou garantias para que os bancos tenham confiança e invistam. Este tipo de garantias só pode vir do Estado, do Banco Central Europeu ou do Banco Europeu de Investimento. Para ser mais técnico, diria que é necessária uma joint venture entre o BEI e o BCE para criar uma nova janela ou um novo instrumento de financiamento aos bancos para conceder crédito às PMEs. Isso poderia ser um enorme impulso para o crescimento europeu. É realmente um problema complicado. Para que o sistema bancário empreste às PMEs, tem de se criar mercado para as PMEs. Caso contrário, a atividade das empresas não será rentável e elas não terão meios de reembolsar os empréstimos. Temos de aumentar a confiança entre os bancos e as PMEs. Para isso é necessária alguma regulamentação e, mais do que isso, é preciso confiança para conhecer melhor os nossos próprios meios e histórias de sucesso, para que os banqueiros percebam que há imenso potencial se confiarmos nos empresários. Estabelecer a confiança para promover empréstimos é a solução porque está a tornar os bancos mais seguros. Novas regras significa que devem ver-se livres dos ativos duvidosos, reduzir a dimensão dos balanços e continuar nesse caminho, mas também significa aumentar o capital como alicerce. Porém, isto acaba por levar a que os bancos emprestem menos e apenas aos clientes que consideram seguros. Se os bancos têm de jogar pelo seguro e se não podem correr grandes riscos para obter lucros, quem é que colmata o vazio de crédito às PMEs? Giovanni Maggi foi ao sul de França procurar a resposta. Global Technologies é uma empresa de eletrónica e mecânica sediada em Aix-en-Provence, no sul de França. Trata-se de um exemplo de um negócio de pequenas dimensões que se está a lançar na alta tecnologia. Começou por ser uma companhia de manutenção e reparação eletrónica e hoje está presente nos setores da nanotecnologia, farmacêutica, energia e ambiente.
Hoje em dia, levar a cabo uma estratégia em torno do crescimento e da inovação é praticamente uma obrigação para termos a certeza que vamos continuar a existir no futuro e que vamos concretizar os desafios tecnológicos de amanhã. Penso que um dos grandes desafios dos próximos anos para as empresas, e nomeadamente para as PMEs francesas como a nossa, é apostar na exportação, seja para a Ásia, seja para os Estados Unidos. Para crescer é preciso financiamento. Esta empresa recorreu a um empréstimo disponibilizado por um banco local com a chancela do Fundo Europeu de Investimento. A garantia Jérémie Paca é um dispositivo original que permite aceder gratuitamente a uma garantia de 80% do financiamento. Além disso, a caução pessoal do dirigente é limitada a 50%. O montante dos instrumentos financeiros da União Europeia é de mais de 12 mil milhões de euros, incluindo os fundos estruturais. Os Estados-membros adotaram mais de 900 projetos regionais destinados em grande parte às empresas. Calcula-se que no final de 2012 estes instrumentos tenham contribuído para a criação de mais de 44 mil postos de trabalho. Há vários instrumentos de apoio financeiro para as pequenas e médias empresas, incluindo empréstimos particulares. Basicamente, vemos as grandes instituições financeiras que não se mexem devido à regulamentação, mas também por causa da própria falta de dinamismo para impulsionar o setor. Ao mesmo tempo, isso abre o mercado. Há uma brecha que será preenchida por empresários que lançam soluções alternativas, como plataformas de empréstimo peer-to-peer para responder às necessidades. Termina aqui este episódio de Real Economy. Junte-se a nós na próxima edição para continuarmos a abordar assuntos bancários, nomeadamente no que toca à proposta de União Bancária Europeia. O que significa e é concretizável?